Queridos amigos, alegremo-nos, porque quando Jesus estava já prevendo a sua partida, ele deixou um recado com seus discípulos dizendo que toda vez, quando duas pessoas ou mais se reunissem em seu santo nome, ali ele estaria. Então, querendo ou não, pelo menos uma vez por semana, uma hora, aqui nos reunimos, dois ou mais, em seu santo nome. Então vamos nos alegrar em saber que pelo menos nesses momentos possamos nos dedicar a Jesus, porque Ele assim se faz presente conforme a sua própria promessa. Allan Kardec, na introdução de um livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que podemos dividir em 5 partes as matérias do Evangelho, dos Evangelhos. A primeira, podemos dizer, diz respeito aos atos da vida do Cristo. A segunda, os seus milagres. A terceira, as suas profecias. A quarta, as suas palavras, que serviram, infelizmente, como base de dogmas de muitas religiões. E a quinta, os seus ensinamentos morais. Kardec continua afirmando que, apesar que as 4 primeiras partes foram e ainda são hoje motivos de controvérsias, de discussões, a quinta não. Os seus ensinamentos morais continuam ainda inatacáveis. Ele, em O Livro dos Espíritos, depois que indaga aos espíritos qual seria o ser mais perfeito na Terra, e eles informam na pergunta 625 que Jesus é o ser mais perfeito que Deus colocou na Terra para servir de modelo e guia para a humanidade, Kardec comenta que, sendo Jesus a figura máxima da representação de Deus na Terra, seus ensinamentos, consequentemente, é os próprios ensinamentos de Deus. Quando vamos ver as obras mediúnicas de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, ou através de André Luiz, ele nos diz que nos mundos mais evoluídos, a matéria de estudo, a ciência máxima, são ainda e será eternamente os Evangelhos. Não é à toa que Kardec vai concluir que o ensinamento de Jesus são as próprias leis do universo. Porque ele, sendo a representação máxima, ele transmitia aquilo que o próprio Pai, o Criador, nos ensinava e conforme deve ser. Então é interessante quando vamos estudar os ensinamentos de Jesus, a sua vida. É interessante como sabemos, como narra a história, ele viveu 33 anos aqui na Terra. Começamos a ler a sua vida, mostra seu nascimento, a sua infância, mas depois ele desaparece e reaparece já com seus 30 anos. O que é interessante é que a vida missionária realmente do Cristo durou apenas 3 anos, o que foi suficiente para transformar a humanidade a tal ponto que os cristãos proliferam a todo momento no mundo. E até aqueles que não são cristãos abraçam os ensinamentos de Jesus, porque encontram nos seus ensinamentos a carta máxima da conduta ideal. Alguns psicólogos chegam a afirmar que, estudando as mensagens de Jesus, o indivíduo pode encontrar em si mesmo a cura real. E muitos deles nem religiosos são. O que é fascinante é que quando vamos observar e estudar a mensagem de Jesus, ele começa a sua missão com o Sermão da Montanha, tão conhecido, a ponto que Gandhi chegou a dizer que para ele bastava o Sermão da Montanha e ele havia compreendido todo o ensinamento de Jesus. Ele havia descoberto a sua missão aqui na Terra. O seu 2º ano aqui na Terra é todo mostrando todas as suas curas e as suas consolações. Mas é no 3º ano onde Jesus vai se dedicar justamente aos seus ensinamentos. É onde vão começar a proliferar as parábolas, que é uma metodologia que ele utilizou para chegar não só na razão dos homens, mas também encontrar o caminho do coração daqueles homens ainda que eram tão endurecidos. Mas também nos fala os Espíritos que ele utilizou essa metodologia para proteger a sua própria mensagem.
Porque conhecendo o homem em si, como sabemos, tudo que é sagrado deixa de ser sagrado quando o homem toca. Porque muitas vezes colocamos de acordo com as nossas conveniências. Não é à toa que muitos ensinamentos de Jesus foram deturpados com o passar do tempo. Mas as parábolas não puderam ser tão modificadas ou deturpadas, porque graças à sua linguagem figurada, às suas imagens, cada um capta da melhor maneira possível. Muitos a compreendem de uma forma, outros compreendem de outra. E muitas vezes aqueles que trabalharam contra a mensagem do Cristo não puderam deturpar justamente a sua grande mensagem na forma de parábolas. É fascinante. É fascinante observar a metodologia, a pedagogia de Jesus. Ele chegava, diz alguns psicólogos, a invadir de tal forma o inconsciente das pessoas que transformavam. Por exemplo, quando começaram a questionar Jesus, que ele falava tanto da necessidade de amar o próximo, chegaram alguns escribas e perguntam, mas Senhor, quem é o nosso próximo? E ele vai narrar uma parábola, a do samaritano, que com o tempo chamamos de o bom samaritano. Interessante porque Jesus não usou outro, não falou o bom escriba, o bom romano. Ele utilizou justamente a figura do samaritano. Porque é aquela história que todos nós já conhecemos. Que ele falando que o próximo, enquanto a história aqui ia passando um homem, um sacerdote, um homem de dinheiro passou, e abaixo de uma árvore havia um homem ferido entre a vida e a morte. Ele olhou, era um homem de negócios, não podia parar, como muita gente faz. Depois eu penso nele e foi tratar dos seus negócios. Passou a segundo indivíduo, mas o terceiro passou, que era também um homem de negócio, era um samaritano. Passou e cuidou, levou aquele homem, botou no seu cavalo, levou para a primeira estalagem, paga do seu bolso e ainda diz ao dono da estalagem, cuida dele. E se o dinheiro que eu te deixo não é o suficiente, quando eu voltar, eu também irei pagar o que o dinheiro não pôde pagar, o que eu te deixei. É interessante que ele vai usar justamente a figura do samaritano. Para a gente é muito simples, não era. Porque naquela época o samaritano era odiado. Eles eram comparados a um leproso. Os sacerdotes da época, os religiosos, abominavam os samaritanos pela forma de vida que eles tinham. Era preferível adquirir qualquer doença do que pegar na mão de um samaritano pecador. E ele vai usar justamente a figura daqueles que nenhum daquele grupo que perguntaram a Jesus queria escutar, a do samaritano. Porque para Jesus o próximo é qualquer um que se aproxima. Na sua mensagem não era ser samaritano e ajudar o homem que estava caído, mas o próximo é a todo aquele que se aproxima, quer conhecemos ou não. Então, a parábola do bom samaritano encerra o grande ensinamento da necessidade de sermos caridosos a todas as pessoas. E a caridade pode vir de todos, do rico ao pobre, daquele que consideramos miserável ou daquele que consideramos até muitas vezes perverso. É um sentimento que podemos desenvolvê-lo. Todos nós podemos fazer. E tem muitas pessoas que não entendem muito bem, acreditam que a parábola toma a parábola por um ensinamento ou por um acontecimento. Para vocês terem uma ideia, diz Divaldo Pereira Franco que quando visitou Israel, foi convidado a fazer um passeio nos pontos dos cristãos e começaram a mostrar onde passou Paulo, onde passou Pedro. E Divaldo diz que quando chegou o momento, entrou em uma estalagem muito velha, caída, e o guia turístico disse, aqui é a estalagem onde foi socorrido aquele homem do bom samaritano. Divaldo ficou emocionado, porque ele estava justamente no lugar aonde foi socorrido aquele homem que o bom samaritano levou. Ele ficou emocionado, e quando ele estava emocionado, lhe apareceu o espírito Joana de Ângeles, muito séria, olhando para ele, olhou para ele e disse, o que fazes? Ele disse, mas por que pergunta isso? O que fazes? Estás emocionado? Sim, irmã, estamos na estalagem do bom samaritano. Ele olhou para ele e disse, eu agora estou me questionando os seus conhecimentos evangélicos. E ele ficou sem entender por quê. Mas irmã, Divaldo, o bom samaritano é uma parábola, no entanto não existiu. É uma linguagem figurada. Se era uma linguagem figurada, nunca houve essa estalagem. Jesus utilizava-se do conhecimento da época para dar um ensinamento. Assim eram as parábolas. Claro que estudando as parábolas,
vamos perceber que alguns acontecimentos podem ter ocorrido sim, e ele utilizou para ensinar. Alguns ensinamentos tomamos ao pé da letra, e muitas vezes de uma forma até maledicente. Por exemplo, muitas vezes quando alguém passa, por exemplo nas reportagens do dia a dia, que fulano, que era famoso, que tinha dinheiro, teve um grande problema, caiu, que o dinheiro... E as pessoas que são muito caridosas e também invejosas, que não tinham o dinheiro de estar, tá vendo? Por isso que Jesus falou que nenhum rico se salvava. Interessante que quando muitos falam isso, falam até com o peito cheio, dizem assim, eu sou pobre, já estou salvo. Na verdade, ele queria o dinheiro dele, como não tem, fica sendo bem cristão. E ainda cita um exemplo, quando Jesus nos diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Quando eu escutei isso pela primeira vez no catecismo, eu fiquei impressionado. Eu digo, ter dinheiro já está condenado ao inferno. Porque não há camelo no mundo que passe por um buraco de uma agulha. Fato. Se pegarmos assim, esquecemos que durante o tempo, na viagem dos anos, os nossos costumes mudam, a nossa linguagem também se aperfeiçoa. Determinadas palavras perdem o sentido de uma época a outra e toma-se outro sentido. E quando falamos de camelo, principalmente para brasileiro nordestino, imaginamos aquele animal grande, né, gigantesco, que é incapaz, por maior poder que Jesus tinha, de colocar aquele camelo pelo um buraco de uma agulha. Mas quando vamos estudar bem por que ele utiliza aquele dali, vamos ver que camelo, na verdade, para costurar naquela época, eles usavam agulha e usavam uma linha que, na verdade, era um barbante grosso, que se chamava camelo. E quando era para costurar, quem costura sabe o que é isso. Ia colocar a linha, existia uma grande dificuldade para entrar. Ela entrava, mas com muita dificuldade, mas entrava. Então é interessante quando Jesus diz isso, que os ricos que têm posses, que têm muitos prazeres, que têm muitas facilidades, muitas vezes é mais fácil o camelo entrar do que ele se salvar. Mas salva-se, pode ter certeza. Então podem continuar trabalhando, juntando o dinheirinho de vocês, que podem se salvar a si mesmo. Deus não iria condenar alguém pelo fato de posses, porque não é o que está no exterior do homem que o define, mas sim o que está aí dentro. Há muitas pessoas que não têm nada, é miserável e é miserável também dentro. Não acredito que seja diferente. Então as parábolas, elas nos trazem esses ensinamentos que necessitam ser interpretados. Por exemplo, hoje vamos trazer, como nos fomos convidados, para falar sobre a parábola do joio e do trigo, conhecida também como a parábola do trigo ou a parábola do joio. Ela se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Interessante que ela só se encontra com Mateus. Nenhum dos outros evangelhos vamos encontrar essa mesma parábola. Que é aquela história que já conhecemos, não vou falar por detalhes para não tomar tempo. Que quando começam a conversar com Jesus, pedir, ele vai dizer o seguinte: ele vai propor uma nova parábola aos apóstolos, porque ele estava dando os ensinamentos sobre a vida maior, sobre o reino de Deus, porque todo mundo esperava isso na época. E ele vai dizer o seguinte, que o reino de Deus se assemelha-se a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto ele descansava, ele dormia, um inimigo seu veio no campo e semeou no meio da sua boa semente uma má semente. Quando a semente cresceram, os funcionários deles foram correndo para o dono e disse: mas Senhor, tu não plantaste uma boa semente? Por que apareceu o joio? E ele vai dizer: foi o homem inimigo, foi o inimigo que semeou o joio no meio do trigo. E eles vão ficando tão atormentados, porque imaginemos, de acordo com a parábola de Jesus, passar toda uma época, meses, semeando uma determinada semente. E alguém, por inveja, por ódio, jogará outra semente que ele não sabe. Mas quando elas começaram a crescer e começaram a brotar, porque só não foi crescer, porque elas primeiro cresceram juntas, porque é um pequeno detalhe, o joio e o trigo, quando eles começam a crescer, eles são idênticos. Não dá para se perceber a diferença. Mas quando eles vão amadurecendo, o trigo fica belo,
amarelado, mas o joio fica escuro e feio. Só aí percebe-se que no meio do trigo havia joio. E os seus servos, mas Senhor, queres que possamos ir agora, arrancar todo o joio? E o Senhor, que também era muito sábio, disse: não, espera o momento ideal, o momento da colheita. Quando for o momento de ceifar, sim, vai e separa o joio do trigo, porque se fossem fazer naquele momento, no momento ainda que eles estão crescendo, ele poderia, ao arrancar o joio, também arrancar o trigo. Porque, infelizmente, as raízes dos dois se entrelaçam. Se puxasse um, levaria o outro. Era necessário esperar o momento final, no momento da colheita, para poder separar do joio, o joio do trigo. E depois, quando terminasse, diz ele: colocai o trigo no meu celeiro e atai todo o joio junto e atai fogo nele, queimai tudo. E Jesus foi embora, deixou os apóstolos com essa batata quente sem compreender. Porque Jesus estava explicando a ele como é que era de fato o reino dos céus. O que é interessante observar na parábola é que ela ficou tão famosa, era também um hábito da época. Veja como Jesus, ele utilizava os conhecimentos da época para dar um ensinamento para a eternidade. Para termos uma ideia, o termo joio, acredita-se que a tradução dele, na linguagem da época, seria cisânio. Se a gente for estudar o direito romano proibia a cisania. Isto era, a prática de um comerciante, a prática de um camponês, por raiva do outro, jogar joio na sua colheita, que era costume da época. Para prejudicar o outro, quando ele semeava o trigo, que era a base da alimentação da época, ainda hoje o é, alguns por raiva, por revolta, por intrigas, semeava junto à noite, quando todo mundo estava dormindo, o joio para prejudicá-lo. A tal ponto isso era comum que o direito romano proibiu. Então Jesus vai dizer que o reino de Deus é como essa história. Fica tão difícil interpretar uma coisa dessa, mas muitas pessoas, quando vão ler, fazem interpretações realmente maravilhosas. Por exemplo, quando ele diz que não se deve tirar o joio antes do tempo, deixar os dois crescerem juntos, ele está nos convocando a todos a tolerância. Porque é muito fácil afastar aquele que nos atormenta. E tem muitas pessoas, mas ele está tirando minha paz, então sua paz não é tão bem estruturada assim. Então temos que aprender, de acordo com a parábola, a ter a tolerância máxima, a não condenar. E de acordo com a parábola, só Deus poderia condenar. Fazer a separação no momento final, no dia, como alguns religiosos dizem, no dia do juízo final. E vão fazendo várias interpretações. Martinho Lutero, Santo Agostinho, vai se utilizar desta parábola justamente para defender a tolerância religiosa. Porque muitos ainda hoje, se ele não faz parte da minha comunidade religiosa, da minha forma que eu penso, ele não serve. Eu sou eleito, eu sou escolhido, eu sou abençoado, eu sou iluminado. Ele não. Quem foi o que o disse? Essas qualidades estão dentro, inclusive do trigo e do joio. Estão dentro. Só quem pode saber são duas pessoas, nós mesmos ou Deus. Nunca podemos saber de outrem, daí a necessidade de crescermos juntos. Jamais condenar, ter a tolerância. Veja o pensamento de Santo Agostinho. Ó vós cristãos, cujas vidas são boas, vocês suspiram e brandam ser poucos entre muitos. Poucos entre multidões. O inverno vai passar e o verão virá. A colheita será em breve. Anjos virão e poderão separá-los, e eles não cometem erros. Eu vos contarei uma verdade. Uma verdade, meus queridos. Mesmo dos mais altos cargos, há tanto trigo quanto joio, e entre os leigos há tanto trigo e joio. Que o bom tolere o mal, que o mal se transforme e emite o bom. Vamos todos, se pudermos, alcançar a Deus. Vamos todos escapar o mal deste mundo por sua misericórdia. Vamos procurar bons dias, pois estamos agora em maus. Contudo, em maus dias,
não blasfememos, para que possamos alcançar bons dias. Veja que interessante a interpretação dele do trigo e do joio, da necessidade de amarmos, de tolerarmos, de não blasfemarmos. Mas, para não perdermos muito tempo filosofando sobre isso, os próprios apóstolos, quando escutaram essa parábola, tiveram o mesmo impacto que eu tive, qualquer um tem, o que ela quer dizer. E eles correram justamente para o grande mestre, que era Jesus. E quando ele sai da turba e entra dentro de casa, ele corre e diz: Senhor, pelo amor de Deus, não sei se ele usou esse termo, mas vai ver que ele usou. Nos socorre, nos ajude. O que é que quer dizer esta parábola? E Jesus vai ensinar a ele, vai explicar com a linguagem da época o que ela seria. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus está explicando aí o que ela realmente quer dizer. Quando vamos ler os evangelhos, ver a mensagem de Jesus por várias vezes, vamos ver Jesus se referir a si mesmo como o Filho do Homem. Interessante, poucas vezes ele falou que ele era Deus, né? Eu e Deus somos só, como muita gente defende a teoria que ele é Deus. Eu sou filho do homem. O filho do homem, ele vai usar muito isso. Então, o bom semeador, né? Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, ele. Ele é o bom semeador. E qual é a função do semeador? Lançar a semente para o futuro. Porque o fato de lançar a semente, ela não nasce no mesmo momento. É um ser esperançoso. É um ser que acredita em algo mais de bom virá no futuro. Porque ninguém quer semear má semente. Então, podemos utilizar essa mensagem e dizer que o bom semeador é o próprio Cristo. E o é. Ele em 3 anos semeou uma mensagem tão grandiosa que até hoje estamos aqui abraçando, procurando compreendê-la e transformando. Até hoje, ele é um admirável semeador. Mas há um detalhe nessa frase. Filho do homem era um termo utilizado mesmo antes de Jesus. Que quer dizer, na linguagem antiga, Ben Adão. Isto é, filho de Adão. O que é que tem coisa a ver com tudo? Porque de acordo com a mitologia bíblica, Deus criou os animais e criou Adão. E de Adão e Eva começou a nascer uma nova raça. Qual? Nós, os seres humanos. Então, na época de Jesus, para se falar do ser humano, se falava Ben Adão, filho do homem, que literalmente é filho do homem. Então, se pegamos essa parábola, apesar de interpretarmos dizer que é Jesus, também podemos utilizar para nós. Aquele que semeia a boa semente é o ser humano. Somos nós. Nós também podemos ser semeadores. Semear para o futuro. Não pensar nos resultados imediatistas. Mais à frente. E ele vai dando novas explicações. A boa semente são os filhos do reino. Outra questão também a ser analisada com a linguagem da época. Quando se perguntava, por isso que Jesus, quase muitas parábolas, inclusive no capítulo 13 de Mateus, no qual está o trigo e o joio, das 7 parábolas, 6 ele inicia da mesma forma. O reino dos céus se assemelha e vai explicando. Porque o reino dos céus, todos tinham uma visão diferente dele. Até hoje nós temos. Já que Jesus era o Filho de Deus, constantemente questionava ele como seria o reino dos céus. Porque antes dele, o reino dos céus era idealizado totalmente material. Uma prova é disso, que com toda aquela questão religiosa do povo hebreu, os grandes imperadores passaram a ser representantes divinos na terra. Sendo assim, o reino de Deus seria como o reino do céu. Então, todos esperavam que o reino dos céus fosse material, com grandes construções, um grande exército. E não é à toa que toda vez quando Jesus ia começar uma parábola, dizia, o reino do céu se assemelha, porque não dá sentido. Porque ele vai iniciar a palavra do trigo assim, o reino do céu se assemelha a um homem que foi semear. Então a estrutura que Jesus está falando do reino dos céus não é material.
as bases do reino dos céus, a estrutura do reino dos céus é o amor, é a tolerância, é a caridade. Então ele vai dizer que a boa semente são os filhos do reino, o fruto dessas sementes, que são esses sentimentos de amor, de bondade e de tolerância, que ainda não era tão praticado na época, até hoje. Então Jesus vai explicando mais à frente, mostrando que o seu próprio evangelho em si são essas sementes que está dando fruto até hoje. Podemos achar que não. Por exemplo, um caso que eu gosto muito de lembrar, muitas vezes lemos lemos tantos livros para compreender coisas que estavam tão óbvias. Mas de acordo com a nossa maturidade espiritual, vamos compreendendo, não. Como Gandhi, que falou que bastou ler o Sermão da Montanha e ele entendeu sua missão na Terra. Nós já lemos tanto o Sermão da Montanha. Já vimos tantas mensagens, os Espíritos continuam repetindo para ver se qualquer uma dessas mensagens desperta. Quem aqui for ler a vida de Madre Teresa de Calcutá, há um momento dos mais lindos e poéticos que eu acho da história do cristianismo. Porque ela era uma irmã religiosa que resolveu um dia visitar a Índia. Viu todos aqueles miseráveis sofrendo, jogados nas ruas, padecendo com as suas crenças que tinha que se deixar ali morrer, porque era uma questão kármica. E ela sempre, quando ia ler a vida de Jesus, havia um momento para ela que era especial, quando Jesus estava na cruz. Quando ele diz, eu tenho sede. Ela se emocionava sempre quando lia isso. E uma das vezes quando ela foi para a Índia, e ela estava retornando, e ela estava olhando no trem, a paisagem, vendo aquelas pessoas, milhares e milhares passando necessidade. Ela abriu a parte dos evangelhos e quando vê lá escrito, ela cai justamente nessa parte. Quando Jesus diz, no momento da sua maior dor, eu tenho sede. Ela vai ter aquilo que alguns chamam de insight. Ela vibrou, se emocionou, porque ela descobriu que Jesus, até os dias de hoje, tem sede. Sede de compaixão, de caridade, de amor ao próximo, de justiça. E ela se emocionou de tal forma que ela descobriu com essa frase qual era a missão dela. A missão dela era apaziguar a sede do Cristo. E para quem não sabe, isso é um dos lemas para aqueles que querem entrar na ordem sacerdotal do grupo das Irmãs de Madre Teresa. E muitas vezes, muitos repórteres, quando iam entrevistar elas, quando elas estavam com as crianças, e iam para os lugares, quando voltavam muitas delas chorando. Mas por que está chorando? Emocionada, de felicidade. Por quê? Eu vi Jesus. Muitas delas afirmam isso. Como você viu Jesus? Eu vi Jesus nas chagas das crianças que eu estava cuidando delas. Quando eu estava enxugando as lágrimas daquelas pessoas que estavam sofrendo, eu vi Jesus no meio da sua própria dor. Então bastou tão pouco para ela despertar. E muitas vezes temos que ler tanto e muitas vezes ainda não despertamos, mas estamos no caminho. Somos ainda o trigo e o joio que está ainda no plantio, ainda não foi ceifado. Sendo assim, ele continua explicando, essa explicação é de Jesus. Os joios são os filhos do maligno. É interessante o joio, não sei se você já chegará a ver o azevém. Ele não tem gosto de nada, ele é oco e vazio. Quando cresce é muito bonito, junto com o trigo, mas depois não tem nada, não serve para nada, a não ser para enganar o outro. Porque muitas pessoas têm um costume e misturam ela até com o cominho, para que ele fique mais barato, porque o grão é igual, mas não tem sabor, estraga a terra. Então, maligno, o que seria isso? O joio não dá fruto. É tão interessante ver Allan Kardec filosofar sobre isso. Porque ele vai chegar um momento que ele vai dizer o seguinte, que o mal não existe. Que o mal é a ausência do bem. Da mesma forma que as trevas é a ausência da luz. Então, quando não há o bem, há o mal.
Quando não há luz, há trevas. Mas as trevas não se agarram, não se leva para um lugar a outro, a luz sim. Então trevas, na verdade, escuridão é ausência de luz. Da mesma forma que o mal é ausência do bem. Não é à toa que os Espíritos nos dizem que aquela pessoa que diz assim, eu não faço muito bem nem caridade, mas eu também não faço mal a ninguém. Mas se não faz bem, já é o mal. É necessário fazer o bem. Porque todos nós somos convidados a trabalhar em benefício de outrem. De nós mesmos e de outrem. Quando aprendemos isso, damos sentido à nossa vida. Então, o maligno é a ausência do bem. Da mesma forma que o joio não tem gosto para nada e não serve para nada. Jesus conclui, vai explicando ainda. O inimigo que ele fala da parábola é o diabo. Temos que dar uma paradinha aí. O que seria o diabo? Na condição de espíritas, nós não acreditamos no diabo. Não acreditamos que Deus criou uma divindade específica dedicada ao mal. O diabo, para nós, não existe. Existem seres que estão doentes, que perderam a direção da luz, podemos dizer assim, que o amor em si enlouqueceu, como diz os Espíritos. E muitas vezes ficam tendo atitudes perversas. Não é à toa que toda vez quando se refere, principalmente na casa espírita, não se refere ao espírito perverso, ao nosso irmãozinho que está atormentado, ao nosso irmão que está doente, que está enlouquecido, porque na verdade é isso. Mas se tirarmos a palavra do diabo e colocarmos, em vez do diabo, a sombra, quem de nós não temos sombras? Porque na pedagogia, na psicologia já se encontra isso. A sombra do ser humano, nós somos cheios de sombras, que são as nossas más tendências. É o yin e yang. É o lado escuro e o lado claro. É o lado oposto, é o lado positivo e negativo de todo ser. Trabalhamos com isso. Então, o que semeia é a nossa sombra, as nossas más tendências. São os nossos vícios que faz prosperar o joio no meio do plantio do trigo. Para exemplificar isso um pouquinho melhor, muitas vezes, por exemplo, nos esforçamos profundamente para nos tornarmos uma pessoa melhor. Mas por mais esforço que façamos, sempre começamos a dar as nossas deslizadas. Hoje eu vou ser mais paciente, e nos esforçamos. Mas chega um momento que algum acontecimento nos tira o equilíbrio e dizemos, meu Deus, novamente. A sombra falou mais forte, porque estamos lá lutando. Somos seres que trazemos uma carga reencarnatória de muitos anos, de séculos, para os dias de hoje. Aprendemos o que é o ideal, mas muitas vezes ainda aplaudimos aquilo que nos engana, aquilo que nos ilude. O maior problema do desejo, dos vícios, é um só: o prazer. Se não nos oferecesse prazeres, mesmo que nos destruímos, não teria vícios. Então somos muitas vezes seres presos aos prazeres, às facilidades. E muitas vezes quando queremos ter um pouco de equilíbrio, chega alguém e empurra, porque sempre tem alguém que empurra. Sempre tem. Eu dizia muitas vezes, eu sou de uma cidade pequena, era tão comum, eu ficava olhando as pessoas, fulano, chega, abraçava, se você não quer beber, pegava uma dose de bebida, não pensa que era uísque, isso não existia na época. Era mesmo aguardente e se pagava com uma facilidade. Eu cheguei muitas vezes a ver pessoas da minha família dizer assim, não, comida eu não lhe dou não, agora se quiser uma dosezinha comigo eu dou. Isso é interessante, o bem ninguém quer pagar, mas para o mal se paga. Uma facilidade para empurrar é uma facilidade, não é à toa que uma das maiores técnicas para se vender droga nas ruas é pegar as pessoas justamente que não têm práticas ainda, que nunca experimentaram. Você não experimentou? Porque já me ofereceram. Não, e quando eu comecei a fugir da pessoa, percebeu algo. Você nunca experimentou? Não, nunca experimentei. Te dou de presente. Me ofereceu. Eu, com essa sorte que eu tenho, porque eu tenho essas caras realmente de quem gosta dessas coisas, já por 2 vezes eu perdi de ganhar, de aceitar, porque é fácil. É fácil dar uma forma para que tu mesmo se destrua, já que eu vou lucrar com isso. Então,
Vivemos nessa luta entre a luz e a sombra constantemente. Quer ver um exemplo muito simples? Vamos orar. Vamos fazer uma prece, hoje eu vou orar para Deus, vou falar com Deus, e de repente vem determinados pensamentos que não deveriam. É porque o inconsciente, o ego está lutando ali. Eu não quero que tu te equilibres, é necessário que tu vivas como antes. Então, o diabo, na verdade, não está lá fora, não é um ser, somos nós mesmos. São as nossas sombras, são as nossas mazelas que temos que trabalhar dia a dia. E tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu tenho tanta coisa, mas eu vou deixar de fazer isso já. Nem sempre é tão fácil assim. Não é tão fácil assim, porque as raízes estão entrelaçadas, o joio e o trigo. Podemos dizer que essas mazelas é o joio, o trigo é esse esforço que fazemos, então, os dois estão nascendo juntos. Temos que, em vez de quando olhar para o joio, dizer, fica aí. Porque senão, às vezes, ele aparece mais forte do que o trigo. Mas termos calma. Diz Joana de Ângeles, no processo de autoanálise, não devemos nunca nos condenar. Devemos observar as nossas mazelas, os nossos erros, observar com um pouco de distância, observar também as nossas qualidades. Então, nunca condenar nem nós mesmos, muito menos ao outro. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Allan Kardec vai analisar no Livro dos Espíritos, no capítulo final, que o mundo não vai se acabar. O mundo material, não. O mundo, a estrutura da Terra, não assim. Mas o mundo que vai acabar-se é um mundo moral. Um mundo de uma moral ainda que necessita melhorar. Como foi lido aqui na mensagem, como o Marcelo comentou, cadê as civilizações do passado? Foram grandes, os babilônicos, os egípcios, que tiveram seus modos de vida, suas regras, suas leis, que hoje muitas vezes não aceitamos mais. Aquele mundo acabou-se. O tempo deixou passar, destruiu, veio o anjo da morte, levou todos, ficou nas histórias. Ficou apenas registrado o que eram. Deram surgimento a novos mundos, a novas culturas, a cultura de hoje que também passará. Então esse mundo físico passará. Esse mundo moral, dando oportunidade a uma nova civilização moral mais evoluída. Então por isso que Jesus diz que o trigo e o joio devem estarem juntos. E no momento final eles serão separados. Mas por quê? Não vai ser por nós. Diz os Espíritos hoje, quando vamos ler sobre a transição da Terra, que muitos Espíritos estão tendo hoje a última oportunidade de viver aqui. Aqueles que ainda insistem na perversidade e na maldade, não poderão mais continuar na Terra, se eles insistirem nesses erros. Continuarão desencarnando e aqui mais não poderão retornar, porque a Terra já não comporta mais determinadas vibrações morais. Estamos tendo, muitos de nós, a última oportunidade, cabe a nós tentarmos nos equilibrarmos para continuarmos nesse planeta que promete, ninguém sabe ainda quando, mas que promete uma vida melhor para todos. Então essa separação vai ser feita. Mas interessante, sempre quando vamos ler as mensagens, as parábolas, colocamos algo distante, fora de nós. Esqueçamos isso. Quando vamos ver essa parábola, quando Jesus o Filho do Homem, o ser humano, nós é que temos que fazer, sim, essa separação do joio e do trigo dentro de nós mesmos. Analisar o que somos hoje, o que é que fomos antes, o que é que podemos ser amanhã. O ser humano ele tem uma capacidade extraordinária de se reinventar constantemente. Muitas vezes não queremos, mas já sabemos que muitas vezes o caminho da felicidade exige determinados esforços. É necessário, sim, aprendermos a encontrar dentro de nós mesmos o que há de melhor em nós e o que há de pior que podemos fazer. Tem muitas pessoas que ficam atormentadas quando vão analisar a sua lavoura, o seu campo, e descobrem que há muito joio ainda dentro. Que há trigo, é verdade, já há trigo. Já compreendemos, todos nós temos momentos de bondade, de amor, de caridade, todos nós já temos. Já brilha essa semente dentro de nós. Mas ainda há muito joio.
E muitas pessoas ficam atormentadas. Tem pessoas que entram em depressão. Tem uma amiga minha que disse assim: eu adoro livros espíritas, mas eu não consigo mais ler. Eu digo, por quê? Eu fico atormentada, fico depressiva, porque eu sei que estou tão longe de ser um espírito iluminado. Eu digo, que bom. Venha ser não tão iluminado junto comigo, porque eu também estou longe. Mas já estamos no caminho. Já estamos no momento de aprender e começar a praticar isso. Tem uma poesia, se me permite, eu sou péssimo de poesia. Um jovem, em 1928, escreveu um caderno de poesia e mandou para um grande crítico da época. E no meio desse caderno tinha uma poesia muito estranha, que ainda hoje é muito estranha, mas é considerada uma das grandes obras-primas, que pessoas na área da literatura, da poesia, pensadores, psicólogos, param para meditar essa poesia. Eu não vou ler ela toda, mas todos aqui conhecem. A poesia diz o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Depois de ele repetir 7 vezes que no meio do caminho tinha uma pedra, ele diz o seguinte: não esquecerei desses acontecimentos na vida de minhas retinas tão fatigadas. O extraordinário Carlos Drummond de Andrade. Já pararam para pensar nisso? No meio do caminho tinha uma pedra. Alguns psicólogos já dizem o seguinte: é inevitável não ter uma pedra. Principalmente quando vamos fazer uma análise, vamos encontrar determinadas pedras dentro de nós mesmos. Do nosso comportamento, da nossa inconsciência. Quem de nós já não encontrou pedras no meio do caminho? É inevitável. Quem vive e quanto mais viver, muitas pedras irão encontrar no meio do caminho. Mas o que são essas pedras? São as nossas dificuldades. Normalmente muitas pessoas já ouvi dizer assim: não, minha esposa é a pedra do meu caminho. Porque virou ditado popular. Só que a pessoa que diz que é uma pedra no meio do caminho não sabe que, quem sabe, ele também é uma grande pedra no caminho da esposa. Porque mas essas pedras são as dificuldades que encontramos na nossa vida. Não só externo, no nosso mundo íntimo principalmente. Porque obstáculos vamos encontrar sempre. Mas a maneira que vamos enfrentar esse obstáculo é outro. Aí sim vão ser as nossas dificuldades. Então, muitas vezes, quando formos fazer a nossa análise, como está o nosso comportamento? Onde é que estamos errando? Tiremos a palavra pecado. Eu estou totalmente condenado, porque eu tenho muitos pecados. Não, eu tenho muitas dificuldades ainda na minha existência. Eu tenho muitas dificuldades a superá-las. Todos nós a temos. Todos. Uns mais que outros. Uns têm mais dignidade de enfrentar, outros não, dessas dificuldades de lado. As pedras no meio do caminho. E é tão fascinante no final que ele diz: não esquecerei desses acontecimentos na vida das minhas retinas tão fatigadas. Porque muitas vezes quando cometemos determinadas atitudes e erros, elas fica nas nossas retinas, não adianta fechar os olhos que ela continua aparecendo. É a consciência cheia de culpas. São as nossas dificuldades que não conseguimos ainda remover. A parábola do joio e do trigo nos faz esse convite de analisarmos essas duas plantas que nascem dentro de nós. De sermos semeadores de boas sementes. Temos o joio, mas não temos que expeli-lo. Vamos expelir só o fruto do trigo. O trigo produz o grande alimento do pão, que alimenta o outro, que consola. Nós podemos fazer isso. Nós já somos, como diz a melhor, os trigos de Deus. Com o conhecimento do Evangelho, podemos sim dar pão àqueles que necessitam. Alimentar a alma daqueles que choram, que se atormentam. Já temos fermento suficiente conosco, graças ao conhecimento da doutrina espírita dos Evangelhos, para sermos grandes transformadores no mundo. Cabe a cada um de nós. Sermos joio ou sermos trigo. Sermos um semeador ou ser apenas aquele vizinho que semeou o joio. Cabe a cada um de nós. Quando Jesus nos diz, o Filho do Homem, ele está falando de nós mesmos, o ser humano, todos nós. O reino dos céus se compara a esse ser que já aprendeu a amar, a perdoar, a tolerar. Porque não adianta queremos ir para o céu se ainda não temos condições de suportá-los. Contraditório o que eu estou dizendo? De forma alguma.
Não é à toa que Jesus diz que os céus não serão tomados de assaltos. Isso quer dizer, olha fulano, eu vou conseguir uma vaga, consegui um ticket, tu não pagaste, mas eu consegui um ticket para o céu e vou te colocar lá. Ele pode colocar, a pessoa volta, porque não está preparado para aquilo. Dizem, um amigo meu me falou, ele gostava muito de ler a vida de Chico Xavier, eu não sei qual é o livro que diz isso, ele já desencarnou, vai ver que é verdade. Então, ele me falou que certa vez Chico Xavier, Emmanuel, convidou Chico a fazer uma visita aos mundos espirituais, os mundos abençoados. E Chico desdobrou-se e foi para uma colônia espiritual. Depois que fez o passeio, Chico achou tudo muito lindo, muito bonito. Levou ele para outro plano mais evoluído. Ele já ficou encantado. Já não conseguia nem dizer o que era de tanta beleza. Porque há belezas que ainda não podemos entender. Então Emmanuel resolveu levar ele para outro plano mais evoluído. Chico, e aí? Emmanuel, eu acho que está na hora, já são 6 horas, está na hora de eu voltar para tomar meu café. E quando ele me contou isso, eu fiquei, como é que Chico deixou de ver o plano espiritual, abençoado, iluminado, preferiu voltar para casa, para a casinha dele sim, para tomar seu cafezinho das 6 da tarde? Porque ainda não se sentia preparado para tanta beleza. Então os céus, dizia Jesus, não pode ser tomado de assalto, temos que conquistá-lo. Bezerra de Menezes diz que a felicidade não é nesse mundo, da mesma forma que o paraíso não está aqui. Mas, não obstante, aqui já começa, dentro de nós. Teria mais algumas interpretações, mas o tempo já avança. Peço só para encerrar com uma pequena história do espírito Amélia Rodrigues, muito simples, mas muito poética. Que ela conta a história de uma mulher, de uma senhora professora, totalmente dedicada à pedagogia, que vivia em uma cidadezinha muito pequena, e que toda vez ela tinha que pegar o trem para ir para o seu trabalho, para a escola. Algumas gerações já haviam passado pela mão dela, porque ela ensinava sempre o primeiro grau, desde a primeira série até concluir o primeiro grau. Então, muitos daqueles adultos tinham sido seus alunos. Ela era muito querida, mas ela não sabia que ela era muito falada. Porque todo mundo gostava muito da professora Angélica, mas ela era tão boa, que pena que ela não era muito boa da cabeça, ela era um pouco louca, todo mundo achava ela um pouco doidinha, como se diz lá no Nordeste. Passaram-se os anos e ela não mudou de comportamento, continuava com as suas esquisitices, que todo mundo achava muito estranho, mas respeitava, graças à grandeza dela, a sua sabedoria como professora, todo mundo respeitava, mas todo mundo achava ela um pouco estranha. Até que um dia, quando ela pegou mais uma vez o trem e sentou na mesma cadeira, que ela sempre sentava na mesma cadeira, perto da mesma janela, e ficava lá sozinha. As crianças ficaram rindo, porque todo mundo mangava dela, ironizavam, porque ela tinha uns comportamentos muito estranhos. E uma das crianças da 4ª série, um dos seus alunos, Alberto, de 10 anos, ele, apesar de achar muito engraçado e mangar da professora escondido dela, não sei se alguém já fez isso, ele amava a professora independente disso. Então ele resolveu sair, se aproximou da professora e disse: professora, por que depois de tanto tempo a senhora continua fazendo essas esquisitices? Ela tomou um choque. Do que você está falando? Professora, a senhora tem um comportamento de louca? E ela nunca imaginou, depois de 20 anos, que as pessoas achavam que era uma louca. Mas por que você diz isso, meu filho? Professora, todos os dias a senhora senta no mesmo lugar e fica dando chaus para os animais, movimentando as mãos no ar, para nada. Ou a senhora vai me dizer que isso não é loucura? Isso é loucura sim, professora. Então ela parou, meditou um pouco, procurou entender por que a criança estava falando assim com ela, que realmente era um costume que ela tinha, de ficar na mesma janela, movendo as mãos, mexendo com as mãos, sem nada. E todo mundo achava ela um pouco louca. Então ela entendeu, abriu a bolsa, de dentro tirou um pequeno saco, feito de couro, costurado, e abriu e disse assim: veja, você está vendo o que tem dentro? O menino, que queria descobrir o grande mistério, olhou e disse assim: vejo. Você sabe o que é isso? Ele olhou mais uma vez: não sei. Isso são pólens. Pólens de flores, que são pequenas sementes de plantas. Deixa eu lhe contar algo, falou ela. Há 20 anos atrás, quando aqui eu cheguei e peguei esse trem pela primeira vez para vir para a escola, eu percebi que todo o caminho era muito árido, muito seco, muito feio e sem vida. Eu achava isso tão triste que eu tive uma ideia. Eu resolvi
nas minhas horas livres, buscar as sementes das flores, os pólen, juntar. E todos os dias, quando eu vinha, tempos em tempos, eu pegava o pólen, como ninguém via, que era muito pequeno, lançava pela janela. Não sei onde elas caíram, mas com a esperança, como são sementes, a terra benfazeja um dia dá flores. E se você observar, por todo lado que você olha, há plantas, há flores, há cores, há perfumes. Porque eu sempre tive esse desejo de embelezar o caminho por onde eu passo, de deixar perfumes. Então, há 20 anos, eu lanço pólen e através dos pólens nascem as flores e o caminho da minha casa para a escola, o caminho que você faz de sua casa para a escola é um caminho todo florido e todo perfumado. Alberto, no mundo não existe ninguém que viva sem semear. Todos nós semeamos. Uns escolhem semear flores e graças à sua semeadura, a beleza, a felicidade e perfume para os outros que vêm atrás. Outros preferem semear espinhos e graças às suas pontas agudas, muitos deles se ferem. Então, no mundo, ninguém vive sem semear. A criança abraçou a professora e disse: professora, eu serei como a senhora quando crescer. Eu irei semear também. Então, cabe a cada um de nós semear. A lavoura é livre, o plantio podemos plantar o que bem quiser. Mas o bem que possamos semear para o outro, voltará para nós. Da mesma forma que o mal. Então, cabe a cada um de nós pensarmos nisso. Joana Dias, certa vez, falou a Divaldo Franco o seguinte: vives de tal forma que por onde tu passes, deixes pegadas de luz. Para que aqueles que venham depois de ti, quando tropeçarem e ver as tuas pegadas de luz no chão, diga: por aqui passou um anjo. Pensemos nisso. Todos nós podemos semear para o futuro e sabermos que seremos responsáveis por tudo que plantamos aqui na terra. E o reino dos céus, como diz Jesus, se compara a esse semeador. Só os que amam e plantam bem podem adquiri-lo, e que assim seja.